Nós vamos compartilhar um pouco sobre algumas características que alguns homens, pais, registrados na Bíblia, deixaram para nós. É claro que eles, propriamente dito, não o fizeram intencionalmente de nos inspirar, mas aqueles que registraram os fatos, os acontecimentos, como, por exemplo, Lucas, que é o escritor, foi quem escreveu Atos, registrou, certamente ele tinha alguns objetivos, dentre eles o de nos inspirar hoje aqui. E o primeiro que eu quero compartilhar, e talvez nele a gente se detenha por um bom tempo, é Cornélio. Lemos essa passagem ainda há pouco, lemos alguns versículos desse texto, a partir do verso 29, lemos até o versículo de número 36, e eu quero pensar o seguinte: todos vocês sabem que Cornélio não era um judeu, era um gentil, e por ser um gentil, a sua conversão ou batismo nas águas não foi facilmente aceito pela comunidade judaica cristã, composta pelos primeiros discípulos. Por que judaico-cristã? Precisamos saber que a primeira composição da igreja primitiva, isto é, os irmãos que fizeram, que compuseram, faziam parte da igreja primitiva, da primeira igreja, da primeira geração de igreja, eram, na sua grande maioria, judeus. E esses judeus tinham dificuldades de assimilar no seu convívio os gentios. Ok. Cornélio era gentil. Bom, mas era um homem que praticava a sua fé. Ele praticava a fé. E ao que parece, e me deixa, de certa forma, intrigado, embora ele não tinha conhecimento bíblico, vamos falar assim, pessoal com Jesus, parece-nos que ele acreditava que o Jesus era o Messias. Bom, o que significa isso, irmão? Ele orava, ele dava esmolas, ele praticava a sua fé. E essas orações e ações de Cornélio subiam diante de Deus como um sacrifício suave, agradável ao Senhor. E numa ocasião em que ele estava orando, o anjo do Senhor veio até ele e falou-lhe algumas coisas, das quais ele mesmo relata a partir do verso de número 29, que nós fizemos, os quais fizemos a leitura. E na sua própria descrição, ou narrativa, na sua narração, melhor dizendo, ele conta que estava orando e o anjo chegou até a sua casa, sua presença. Ele diz: eu observava na hora da oração, não é? Olha, estava observando em minha casa, na hora da oração, quando sentou-se de mim um varão de vestes resplandecentes. E aí ele conta as demais coisas. Então, feito esta introdução aos irmãos, eu quero destacar, desde já, o primeiro exemplo que Cornélio nos deixa, ou nos dá, que podemos retirar da vida de Cornélio. Cornélio era um homem de oração. E essa questão da oração, irmão, está claro aqui para nós. Sabemos que não é só o povo crente, cristão ou judeu que ora. Oração é uma prática de todos aqueles que, de certa forma, acreditam em uma divindade. O muçulmano ora,
o budista faz suas orações, o cristão faz as suas orações. Ok, então Cornélio também era um homem de oração. Diferentemente daqueles que oravam aos deuses das outras religiões, vocês lembram do episódio em que Elias estava com os profetas de Baal? Eles também faziam orações. Então, oração não é algo praticado só por crente. Muitas pessoas de outras religiões também oram. Às vezes, eles têm outro nome, mas são práticas de oração. Bom, de toda forma, Cornélio estava orando. E o anjo disse a ele: as tuas orações foram ouvidas. E é sobre isso que quero falar. O primeiro exemplo é que Cornélio era um homem de oração. Nós sabemos que ele tinha uma família, porque ele diz que tem. Aqui o texto, ele mesmo deixa claro, o versículo de número 24, a partir dali, você vai ver que ele tinha uma família. Então, ele não só tinha uma família, como ele tinha parentes. E também ele tinha amigos. Cornélio se relacionava bem nessas 3 esferas da sociedade. Por exemplo, na família, não é? Com os seus trabalhadores e também com que são os de sua casa e os seus amigos. Percebam que ele era um homem de bom relacionamento. Ele era um homem que se relacionava bem com todos. E aí, como ele mesmo conta que tinha esta família e que, ao que também nos parece, ele não só se relacionava bem, como ele tinha crédito, tanto da família, como dos parentes, da mesma forma os amigos. É diferente apenas você se relacionar bem com uma pessoa. Isso diferencia de você ter crédito com a pessoa, da pessoa acreditar nele. Eu posso conversar muito bem, mas as pessoas não acreditarem em mim. Posso falar com todas as pessoas, mas elas não crerem em mim. Não creem em mim. Então, uma coisa é você se relacionar muito bem com as pessoas. Outra coisa é elas darem crédito ao que você fala. E Cornélio não só se relacionava bem, mas aqui diz-nos o texto que naquele momento em que, após a visão, ele estava orando, teve uma visão, e o anjo do Senhor chegou até ele, dizendo assim: manda alguém até a cidade de Jope e busca por um homem chamado Pedro e traga-o aqui. Ele tem algumas coisas a falar com você. Bom, e aí Cornélio, percebam que ele não diz que o anjo mandou ele reunir a família, apenas mandou ele buscar Pedro, porque Pedro tinha algumas coisas a falar. Vejam aqui, verso de número 31, o anjo chegou e disse que as esmolas foram ouvidas. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, sobrenome Pedro, que está hospedado na casa de Simão o curtidor. E aí, ele, sem demora, mandou. Ok, então Cornélio era um homem de oração. E ele estava orando, e nesta hora da oração, ele recebeu a visita desse anjo. Então, o primeiro exemplo que eu quero tirar da vida de Cornélio é que ele era um homem de oração. Dirijo a minha pregação esta noite a todos os irmãos, especificamente aos pais. E aí, em segundo plano, aos filhos que serão posteriormente pais, não é? Vocês precisam ser de oração. Vocês precisam tomar o exemplo de Cornélio e ser pessoas praticantes da oração. Por quê, pastor? Porque oração é um dos ofícios sacerdotais, tal, que você, como marido, você, como filho, que amanhã será pai, você que é pai, não tenho dúvida nenhuma, tem o dever, não é como um favor que você faz. Orar não é um favor que você faz. Orar não é um chantilly que você colocou no bolo ou uma cereja. Orar é a massa do seu bolo. É o dever que você tem que fazer. E esta prática
não é uma prática que pode ser terceirizada. Como assim, pastor? Terceirizada. Vou colocar na linha. Você vai colocar isso na conta do pastor. Vai pôr isso na conta do youtuber, né? Da conta do influencer. Você vai ligar no rádio do que o pregador está orando e aí a oração está sendo realizada. Isso é bom, nos ajuda, nos inspira, mas não estou falando disso. Estamos falando da sua prática de oração, do seu ato de orar, de conduzir a família na oração. Esse exercício sacerdotal que você, como eu, precisamos fazer, está na nossa conta e tem que ser feito por nós. Mas, pastor, eu tenho tantas atividades, eu faço tantas coisas, que tantas coisas nós fazemos, que não podemos tirar alguns instantes da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa noite, do nosso sono, do nosso dia, do nosso filme, do nosso entretenimento. Eu falo agora, como homem, né, como pai, que a gente não pode tirar esse período para conduzir a nossa família na oração. Ah, pastor, eu não tenho essa prática, esse hábito contínuo de orar. Eu tenho vergonha, como eu já ouvi alguém dizer que tem vergonha. Eu tenho vergonha de orar com a esposa. Então, olhe para mim, meninos que vão se casar e serão pai, para você não cair no mesmo erro deste que me disse que não consegue orar com a esposa porque tem vergonha de orar com ela. Então, comece a orar agora, ainda sem uma namorada. Se tem uma namorada, ore com a namorada, porque quando você casar, vai ter que continuar orando com a esposa. Então, essa não é uma prática que você deve fazer só amanhã. Faz agora, começa hoje. Mas então por que eu devo orar? Temos tantas coisas para falar com Deus, não é? A gente só sabe de tantas coisas, irmão, que nos aparecem depois que realmente a gente casa, né? Aí que começam a fazer parte. Enquanto a gente não tem muitas responsabilidades, se assim podemos dizer, não temos também muitos motivos para falar com Deus, nem muita inspiração. Nem tantos motivos e nem tanta inspiração. Por que nem tantos motivos e nem tanta inspiração? Por quê? Porque, em outras palavras, irmão, diga-se de passagem, a moradia não é um problema seu, né? É do seu pai. Ok. A dispensa, a comida na panela também não é um problema seu. É do seu pai. É ele que tem que pôr, não é? Bom, e ainda tem aquele filho que diz assim, bom, comprar 1 quilo de carne é problema do meu pai, não é? Não é meu. Então, a energia também não é um problema seu, em tese, é do seu pai. Aí você vai dizer assim, eu ajudo meu pai. Perceba que essa já é a condição em que você coloca, eu ajudo. Eu ajudo meu pai. Quando você diz assim, eu ajudo meu pai a pagar a conta, você já está dizendo que o problema não é seu. É dele. Porque você ajuda. Agora, se você dissesse assim, a conta é minha, é diferente. Meu pai de vez em quando me ajuda a pagar a conta. Por exemplo, de vez em quando me ajuda a pagar a conta da casa. Quando eu falo de conta da casa, falo luz, água, telefone. Telefone ainda tem aqueles irmãos, aquelas pessoas que tem, né? Tem lá o 566 alguma coisa, não é? 59 alguma coisa, 324, sei lá o quê. Né? Ainda tem. Até ainda aparece. Mas, geralmente, não é uma conta sua. Seu pai. Então, você não se preocupa, não é? Evidentemente. Você cuida mais de você. E aí vem aquele pai que também ajuda nessa contribuição, dizendo o seguinte, eu não quero que ele coloque nada dentro de casa. Né? Eu não quero que ele pague a conta. Aqui eu soube que tem uma garotinha que quando o irmãozinho dela recebe o dinheiro, ela dedura e vai lá e fala assim, mãe, o fulano recebeu, tá com dinheiro, então já deu o boleto para ele. Não é? Eu soube que tem uma que faz isso daqui. Ela tá certinha. Já coloca o cabra na linha.
Mas, de toda forma, por quê? Pelo que temos que orar? São muitos motivos. Primeiro, e talvez o maior e o mais belo dos motivos, a família que você tem. A família que você tem não merece ou não vale o tempo de oração? Irmão, quem foi quem deu a família para você? Não foi Deus que te deu? E eu estou falando ao povo que está aqui dentro da igreja e aqueles que não estão. Tem alguns irmãos nos acompanhando, alguns estão internados, né? Quando uma criança está internada, interna também os pais. E quando um filho está internado, como é o caso do meu Ivan, se o filho está internado, interna os pais. No caso do irmão Ivan, estão os pais internados também. Então percebam que foram todos, obviamente, até por conta dos revezamentos. Então alguns irmãos não estão aqui, estão nos acompanhando pela rede social. Muito bem, a família que você tem, tantos que estão aqui, quantos que hoje, por razões específicas, não puderam estar aqui, não foi Deus quem te deu? Não foi Deus que preparou para você uma pessoa para cuidar de você, para fazer ser seu companheiro, ser sua companheira, facilitar a sua vida? Irmão, foi Deus que preparou. Embora tenha irmãos aqui que talvez, ou irmãs, que os maridos não são cristãos, irmã, não se preocupe, existe uma promessa bíblica, e a promessa é clara, o seu esposo será salvo. E a Bíblia diz que as mulheres cristãs que têm maridos que não são cristãos, não se preocupe, porque eles são santificados pela vida de vocês. Então, Deus tem um plano para eles. E ele já de antecipado diz. Agora, retomando a palavra dos irmãos, a maior parte dos que aqui estão, tem família que é uma bênção. Irmão, estão todos aí servindo ao Senhor, filhos, esposa, todos ativos na igreja, congregando. Surge lá um problema, um conflito, uma confusão dentro de casa, mas isso é comum do dia a dia, mas ali todos, ao que, pelo menos em princípio, o que seria em tese, teme a Bíblia e a palavra de Deus coloca tudo no lugar. Então não é bom quando a gente coloca, quando a família é toda conduzida pela Bíblia, e a Bíblia, quando nós abrimos em qualquer lugar, irmão, como um livro qualquer fechado numa estante, a Bíblia é um livro. É mais um livro. Mas aberta e lida e respeitada e reverenciada é a boca de Deus. E toda a família, e não é bom quando você tem que ajustar um probleminha na família, e você o faz de acordo com a Bíblia, as coisas não estão muito legais, muito boas dentro de casa, aí de repente você como pai, você marido, você pega o texto bíblico, abre o texto bíblico e diz, vejamos o que o nosso Deus tem para falar conosco sobre essa questão, sobre isso, meu filho, sobre isso, minha esposa, sobre isso, sobre mim. Não é bom? Quando todo ser de dentro daquela casa dobra a crista, curva o pescoço, abaixa a cabeça, perante o livro que representa a maior autoridade, que é Deus. Não é bom? Então você não tem um motivo enorme para glorificar o Senhor? Primeiro, pela família que Deus te deu. Segundo, porque sua família serve a Deus. O mesmo Deus que você é. Alguém tem um chá? Serve a Deus e o mesmo Deus que você. Sua casa está debaixo da autoridade de Deus. A sua casa canta o mesmo. Você coloca um louvor,
Você, marido, quer ouvir uma música. Aí você quer ouvir uma música e coloca o som lá. Sua esposa talvez não gosta do estilo da música que você vai ouvir, mas canta a mesma música porque é um louvor que é apresentado a Deus. Diferentemente de outras famílias em que você coloca lá um louvor, seja lá a música de qualquer cantor da igreja, cantor evangélico, aí o sujeito vai lá e coloca o bonde do Tigrão. Aí você liga lá no quarto o som, o outro liga lá na sala de outro som. Na minha casa eu sempre tive som com potências, né? Sempre, desde quando casei. Logo que eu casei, a primeira coisa que levei e coloquei no cantinho foi o meu som de pancada mesmo. Eu gosto de escutar, eu escuto música, mas quando eu paro para escutar música, eu gosto de escutar música com força. E fazer balançar a janela. E tem que bater os graves. Pum, 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 pum. Então, o dia que você chegar na porta da minha casa e o som está lá estourando, saiba, é hoje. O pastor Marco está ouvindo música. Hoje foi assim. E fiquei bravo. Botei um som, pá, 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 depois quase na hora do almoço, coloquei outro no ouvido e tá batendo, daqui a pouco lá vem a irmã Cida. É? Aí eu tiro meu som. Fala, irmã Cida. Sentado na minha cadeira, curtindo meu som. Vai? Estava lá escutando John Pequi, né? Aí foi lá a vizinha chamar a irmã Cida, atrapalhou meu som. Aí depois que eu perdi aquele clima, né? Porque era um trabalho, cortou o fio. Aí, depois do almoço, à tardezinha, já quase um pouquinho mais tarde, falei, vou escutar meu som. Aí vou me arrumar para ir para a igreja e pancada no som. Tô lá. Aí falei, agora vou para a igreja. Vou lá desligar o som. Ela disse, não, eu estou cantando também. Eu falei, então depois tu desliga o som. Glória a Deus. Tu vai lá e pum no botão. Desligou o som? Glória a Deus. Não é bom quando a sua família participa daquilo que você também gosta? Sim ou não? Então dá glória a Deus por ela. Mas não é só dar um glória a Deus, não. Pega o sacrifício, irmão. Bota lá o joelhinho no chão e vai orar pela família. Agradecer a Deus. Tua mulher, teus filhos estão em tua casa, servindo ao Senhor com você. Então você pode orar pela família que tem, pelo trabalho que tem, pelo próprio patrimônio que Deus te permitiu construir. Irmão, pelo patrimônio que Deus te permitiu construir, pela saúde que a sua família tem. Deus não te deu uma família abençoada. Quantos irmãos aqui esse ano passado, nos últimos anos, passaram pela faca da cirurgia e Deus abençoou? Então temos muito a agradecer ao Senhor. Somos homens. Falo para os homens, para os maridos que aqui estão, para os pais. Somos homens de família, somos homens que temos família abençoada. E podemos dizer, como disse Josué, a minha casa serve ao Senhor.
Vamos aplaudir a Jesus por isso. Mas, em segundo plano, o que temos que pensar é que Cornélio não foi só um homem de oração, ele foi um homem obediente no cumprimento da ordem. Deus mandou ele chamar, o anjo mandou ele chamar a Pedro. Vai lá e chama Pedro. Ele não mandou. Ó, o anjo sentou do lado dele. Veja como ele conta a história. Ó, olha só que coisa interessante. Olha lá. Verso de número 30, né? Eu estava observando na hora da oração, chegou o homem, se apresentou e sentou diante de mim. Ele está lá. Ele estava observando. Ele já tinha orado. E agora ele estava naquele momento de observação, de contemplação da bênção de Deus. Aí o anjo chegou, sentou do lado dele. E disse assim, vai lá chamar Pedro. Repitam o nome dele comigo, Pedro. Aí a Bíblia diz assim, imediatamente, olha lá, portanto, sem demora, verso 33, mandei chamar-te, tu, quando ele diz chamar-te, porque ele estava falando com Pedro. O anjo mandou Cornélio chamar o apóstolo Pedro. Cornélio não chamou o apóstolo Tomé. Também não chamou o Barnabé. E nem o Paulo. Ele chamou exatamente Pedro. Faz exatamente o que Deus mandou você fazer. Não queira dar arranjos. Não sabemos se tinha outro apóstolo por ali. Não sabemos se podia estar por ali outro dos apóstolos por mais perto. Ah, tem outro por aqui, vamos chamar o outro. Não. Era para chamar Pedro. E se entrasse João pela casa de Cornélio, vamos imaginar que entrasse João. Quem o anjo mandou chamar? Pedro. O negócio não estava com João. Às vezes a gente quer dar arranjos, facilitar a vontade, facilitar a execução do plano de Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda. E como é que a gente faz isso? Assim. Bom, Deus pediu para fazer isso, mas vamos fazer daquele outro jeito. Não, faz exatamente o que Deus mandou, seja na linguagem dos estudantes, dos professores, sejam caxias. No cumprimento, ritualístico nesse sentido. Irmão, faz exatamente o que Deus mandou você fazer. Da forma. Abraão fez. Olha como eles eram. Abraão fez, Elias fez, Isaac fez. Todos fizeram. Faz exatamente. Às vezes a gente reclama porque não queremos fazer aquilo que Deus mandou fazer e da forma que Deus mandou a gente fazer. A gente acha que Deus está pedindo para a gente fazer alguma coisa demais. Ou então, Deus não disse assim para Cornélio, vai até Jerusalém e veja qual dos apóstolos estiver lá, e mande um deles, chame um deles para vir aqui. Deus não tinha dado essa mesma visão para João. A visão do lençol, foi dada para Pedro. Então tem que, irmão, olhem para mim aqui, paz, faz exatamente como Deus determinou para ser feito. Ah, pastor, mas tem hora que a gente fica muito cansado de fazer tudo que Deus mandou. É uma escolha. E eu não posso escolher por você. Só posso te incentivar a escolher por Deus.
Terceiro ponto que quero compartilhar com vocês sobre Cornélio. Ele não procrastinou. Olha como ele descreve. Ele diz assim, imediatamente, verso 33, sem demora. Eu fiquei pensando na mulher de Cornélio. Não está escrito aqui que Cornélio conversou com a mulher. Não está escrito aqui. Mas se eu fosse Cornélio, teria contado para a irmã Cida. Não é? Teria compartilhado com a irmã Cida. Irmã Cida, Deus mandou a gente chamar o... Eu ia falar mais ou menos assim. Deus mandou ir lá a Jope chamar Pedro. Pedro vai vir aí. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Aí eu teria dito isso. Não está escrito aqui no texto que ele falou com a mulher. Mas vamos imaginar que fosse eu conversando com a Mancida. E você vai mandar quando? Eu falei assim, eu vou mandar agora. É agora. Ou então eu poderia dizer assim, não, amanhã eu mando. Não, vou mandar depois da manhã. Não, vou terminar a sala. Nós fizemos até lá a cozinha, lá o corredor. O cara tá mexendo lá. Quando a gente terminar aqui, a gente manda chamar. Quando terminar aqui a garagem, a gente manda chamar. Não, mas vai chamar quando? Não, eu vou chamar na folga da semana que vem. Vou chamar nas férias. Isso, nas férias. Porque daí dá para reunir todo mundo. Foi assim que Cornélio fez? É agora. E ele disse assim, sem demora. O que o texto nos ensina, não empurre as bênçãos, o cumprimento da ordem de Deus para o outro dia. Não empurre o cumprimento da ordem de Deus para o outro dia. Irmão, é assim que tem que ser. Aos irmãos que aqui estão, com Deus a gente tem que se relacionar. Pelo menos a minha experiência com Deus funciona assim. Na minha experiência, funciona assim. Se Deus me dá uma inspiração, eu tenho que escrever na hora. Se Deus me dá uma pesquisa, eu tenho que ler na hora. Esse dia eu estava resolvendo. Eu falei para a irmã Cida, eu estava batendo cabeça com um negócio. Batendo cabeça com uma coisa, não estava indo de jeito nenhum. Fumaçou a cabeça, igual a cafeteira que eu já estou usando todo dia que eu ganhei. Fumaçou a cabeça. Quando fumaçou, não ia de jeito nenhum, eu peguei a minha bicicleta. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estava fazendo com bicicleta não tinha nada a ver. Fora de contexto. Completamente fora de... Sabe? Completamente fora de contexto. Então, aí entrei lá pro quarto, isso faz alguns dias, alguns meses. Troquei a roupa e você vai para onde? Falei, vou pedalar. Cabeça tava, fui pedalar. E no pedal, fui pedalando e orando. Fala comigo, Senhor, me inspira que eu preciso resolver essa questão. Chegando já lá quase na estação de... Aquela que tem a nova lá que fizeram, depois de João Dias, acho que é João Dias, né? Tá chegando por ali. E ficando mais nervoso ainda porque não tinha visão nenhuma do que eu queria. Aí fui até a Julieta. Quando eu cheguei lá na Julieta, aí me lembrei da página de um livro. Peguei o caminho de volta. Voltei, já voltei, tirei o capacete, coloquei de um lado, subi. Fui na página do livro, resolvi a questão, li aquilo. Veio toda a inspiração que eu precisava. E eu falei para a irmã Cida assim, como foi bom para mim pedalar. Lembra que eu te falei isso? Porque resolvi o problema que eu precisava, não estava conseguindo resolver há dias. Irmão, quando Deus der uma
determinação. Tem coisa que Deus dá para nós que tem que ser feita na hora. Tem coisa que Deus diz que vai acontecer daqui uma semana. Também não antecipa. Deus é o Senhor do tempo. Ele é passado, presente e futuro. Ele nos abençoa hoje, amanhã ou depois, não tem problema. Mas quando Deus der uma ordem para você fazer algo, faz na hora, não fica enrolando não. O problema, não tenho hoje, estou cansado. Eu estou cansado, hoje não dá, eu estou desanimado. Cumpre, irmão, vai se arrastando mesmo assim. E aí, eu quero finalizar com os irmãos no último tópico, que não acabou, tem mais exemplos aqui. Irmão, olha que coisa mais preciosa. Pedro chegou, né? Verso de número 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou os enviados de Cornélio. No dia seguinte, levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, olha como o negócio aqui, todo o texto está marcado por imediatismo. Esse texto aqui é bem perfil da juventude, né? Porque é tudo rápido. Esse texto aqui é quase, aqui parece que é quase um WhatsApp, Imediato foi, imediato falou, imediato chamou, imediato Pedro chegou. É tudo muito rápido. Pode ver que é marcado por imediatismo. É velocidade aqui. Repitam comigo. No caso de Cornélio, a coisa tem que ser rápida. Velocidade. Aí ele diz, no imediato, olha lá, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando. Olha lá, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Aconteceu o quê? 25. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-lhe os pés, o adorou. Percebam que Cornélio não tinha conhecimento do que se devia. Então, ele estava errado. E Pedro corrigiu. Pedro, Olha o que diz aqui. Mas Pedro levantou. Levanta, porque eu sou homem igual a você. Você está me confundindo com Deus, eu não sou. Se levanta, né? Se levanta aí, que isso aqui não é... Não. Aí, olha só, irmão. O líder espiritual colocou o Cornélio e a família inteira no lugar. Irmão, não se revolte. Se você precisa da presença pastoral, chama. E se o pastor chega lá, faz o que o pastor falou. É assim que funciona. Tem que ser desse jeito. Perceba que o próprio texto está dizendo aqui, esse homem estava conduzindo a sua própria família sem um pastor. Estava errado, estava fazendo coisa errada. Mesmo que ele estava fazendo coisa certa, ele tinha visões erradas. Não podia ser assim. E aí, Pedro levantou. Olha como Pedro conduz essa família agora. Olha como a ação agora está na mão de Pedro. Aí Pedro levanta o cabra. E diz assim, falando com ele, encontrou muitos. Repitam comigo, muitos. Reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar ou mesmo aproximar se há alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. E aí
Pulamos agora a partir do versículo e vamos para o verso de número 44, para a gente fechar o texto. Diz assim: enquanto Pedro discorria sobre a vida de Jesus, o que diziam os profetas, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram também sobre os gentios fora derramado o Espírito Santo, pois o ouviram falando em línguas, engrandecendo ao Senhor. E logo depois, os versos seguintes diz: e todos foram batizados nas águas. Olha que coisa linda, irmão. Na casa de Cornélio, tinha um amigo, eu vou colocar alguns colegas aqui. Vou criar. Veja que a Bíblia diz que tinha muita gente reunida lá. Então vou colocar algumas pessoas. Tinha um amigo do ônibus, tinha o amigo da padaria, tinha o colega de escola, tinha muita gente reunida, mas faltava uma pessoa. A casa de Cornélio era frequentada por muitas pessoas, mas faltava uma ainda. E quem faltava na casa de Cornélio? Pedro? Não, faltava. Qual pessoa faltava na casa de Cornélio? O Espírito Santo. Faltava o Espírito Santo na casa de Cornélio. Irmão, pai, que aqui está, não deixe o Espírito Santo se ausentar da sua casa. Ele precisa ser, ele precisa estar, ele é a pessoa a quem você precisa reunir para ele ministrar para toda a sua família. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Aleluia! Nós vivemos dias de muita alegria, não é? E de muita fartura. Às vezes, a gente reúne a família e colocamos... Irmão, ano passado era comum. Eu visitei algumas casas e algumas que nós fomos, não é? Tivemos a oportunidade. A gente via a família reunida e quem estava ministrando ali, em tese, hipótese, eu vou criar cenários aqui. O Tom Cruise, com o quê? Maverick. Família reunida assistindo Maverick, né? As novas modalidades de televisão nos permitem assistir filmes recentes, não é assim mesmo? Aí você vai em outra casa, quem é que está reunido? Família reunida para assistir a quem? Para ouvir a ministração de quem? Quem é que está ali naquela casa naquele dia? Estava lá o Harrison Ford, procurando lá o Indiana Jones. Aí você vai na outra, está lá a família reunida, sendo ministrada pelo Senhor incrível, por exemplo. É assim que hoje funciona, irmão. Reunimos a nossa família diariamente e colocamos a nossa família no centro para um ator de Hollywood falar. O senhor é contra? Não, na minha casa também tem. Ainda agora, assisti um filme que eu ia passar para as irmãs. E eu falei para a irmã Cida, eu acho que eu vou mandar esse filme para as irmãs. Mas depois eu mudei de ideia. Falei, vou mandar para os maridos. Eles que resolvam mandar para as esposas. Porque tem algum momento, tem alguma questãozinha ali que volta e meia gera uma situação. Então, os maridos que resolvem com as suas esposas, não, depois o cara vem para mim e fala, ei, pastor, que negócio é esse aí? Não é? Então, vou passar para vocês. Vocês é que resolvam com os problemas de vocês. Muito bem. Mas estava ali agora, eu também faço isso. Mas, irmão, não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que precisamos fazer o que é certo. E o que é certo? Reunir a nossa família para o Espírito Santo ministrar sobre ela. Isso está na nossa conta. É melhor, ao invés do seu filho falar palavrões, falar em outras línguas.
É melhor, ao invés de falar de nome de A, de B, de fulano, de ciclano, de beltrano, é melhor falar com Deus. É melhor a sua família, ao não ter do que falar, ter muito do que falar, ter muito a falar com Deus. Porque veja o que diz a Bíblia: quando o Espírito do Senhor caiu sobre a família de Cornélio, veja o que diz: todos os que lá estavam falaram noutras línguas. Quando você fizer assim, Jesus vai batizar a sua família. E o que é que eles estavam falando? Eles falaram de Harrison Ford, não tinha naquela época. Mas não se engane, não pense que entretenimento é coisa de agora. Parte do nosso povo, quando eu falo nosso povo, eu falo da nossa geração, acha que chegou no mundo agora e que o que vivia para trás não era mundo. Ninguém vivia. Diz assim: mas o que as pessoas daquela época faziam? Faziam teatro, faziam muitas coisas que hoje nós nem sabemos como se faz. Muito bem, irmão. Então preste atenção, eles também falavam de teatros, eles se reuniam para falar de crises, eles se reuniam para falar de problemas. Veja aquela mulher que estava observando Eliseu, ela falou sobre Eliseu que passava com o seu marido. Era o marido e a mulher observando pessoas que passavam pela rua. E ela disse assim: eu vejo que esse homem aí tem um jeito diferente de andar. O que você acha? Eu não sei o nome dele, mas eu vou dar um nome. Vamos colocar aqui na figura de José. Tem um ali, já que dei nome de José para ele, dê de Rosana para ela. Imagina então: Rosana, o que é que você está falando? Estou falando, você não está vendo que aquele homem que está ali passando, ele passa sempre por aqui. Olha o jeito dele andar, Zé. É um homem de Deus. É assim que ela fala. Olha o jeito dele andar, Zé. É um homem de Deus. Zé, vamos arrumar aquele quarto para ele dormir aqui, porque é bênção do Senhor. Mas não podia ser Rosana nem Zé, porque aquela mulher não tinha filho. Você já tem? Não importa. Só criei um cenário aqui. As pessoas tinham muito do que falar, conversavam muito sobre tudo também, igual a nós. Hoje nós falamos de A, de B, de C, de D, irmão. Mas daquilo que talvez seja o mais importante, nós nem muitas vezes sabemos falar. Por que não sabemos falar? Por quê? Será que não temos língua? Não. Falamos de videogame, falamos de jogos, falamos de futebol, falamos de política, falamos de televisão, falamos de tecnologia, falamos de tudo. Mas a nossa pauta mais importante é a palavra de Deus. E eu pergunto: quanto tempo a palavra de Deus ocupa espaço na pauta da sua família? Quanto tempo ela é falada? Por quanto tempo? Quais assuntos? Quem fala? Quem comenta sobre ela? Quem compartilha dentro da sua casa sobre ela? Pastor, na minha casa ninguém fala da palavra de Deus. Só eu falo da palavra de Deus. Essa é uma fala que comumente eu escuto. Pois bem, eu vou dizer como a gente vai mudar isso. Como é que nós vamos mudar isso, irmão? Pedindo àquele que enche o coração do homem com a palavra de Deus, que encha o coração da sua família com ela também. Porque o dia em que o Espírito de Deus descer sobre a sua família inteira e encher o coração de todos, com certeza, do menor ao maior, falarão em outras línguas e língua do céu, e todos glorificarão ao Senhor.